que toda essa dor se transforme em saudade. Essa foi uma frase que me marcou no momento em que eu perdi uma das pessoas que eu mais amava nessa vida, uma das pessoas mais importantes da minha vida. A minha avó do Rio. Era assim que eu chamava ela. Em 2009, quando eu dava aula em um cursinho de inglês, ela se tornou minha aluna. Ela já era uma senhora e ela gostou do meu estilo de aula, as palhaçadas que eu fazia em aula, do jeito que eu ensinava. E depois, quando eu saí desse curso de inglês, ela foi atrás de mim para fazer aula particular comigo. Começou a frequentar a minha casa, se tornou uma grande amiga. E ela se tornou também madrinha de casamento, nossa madrinha de casamento. Ela sempre nos ajudou muito em casa, na construção da empresa da Essencial Organics, nos ajudou no casamento. Foi uma pessoa que me ensinou tanto sobre vida, sobre espiritualidade, sobre amor, carinho, afeto. Me ensinou muito sobre viagens, sobre muita coisa. Aprendi muito com ela. E era uma pessoa de um coração gigantesco, que acho que uma das pessoas assim mais bondosas que eu já conheci na minha vida. E ela faz muita falta. Foi um momento muito difícil em que eu não esperava, porque a gente perdeu ela pro Covid. Isso foi no início de 2021, então tem um pouquinho mais de um ano. E foi bem difícil porque eu não fiquei sabendo que ela, assim, quando eu fiquei sabendo, ela já estava no hospital, não conseguia mais falar com ela, e foi muito difícil porque foi muito rápido. Apesar dela ter já seus quase 80 anos, ela era uma pessoa super saudável pra cima, uma pessoa pra frente, muito iluminada, com um pensamento muito, sabe, avançado, uma pessoa muito inspiradora. Então, eu não esperava. Me pegou muito de surpresa, eu sofri muito com a dor da perda, né, a negação, as frustrações também de queria ter falado com ela uma última vez, queria ter mostrado a casa nova. A gente tinha se mudado há pouco tempo, ela não chegou a conhecer, queria ter encontrado ela, mas a gente estava no meio de uma pandemia, então o que me ajuda é essa frase, que toda essa dor se transforme em saudade. E ela tem se transformado cada vez mais. Porque lembrar dos momentos com ela e da alegria que ela trazia, das coisas, da energia que ela carregava, as nossas conversas, as nossas trocas, isso é o que faz mais sentido e o que ficou do que ela me ensinou. A ter um coração bom, a se doar pro outro, a ter muito amor, enfim, são muitas coisas que ela deixou. Então eu me seguro nisso. E teve algumas coisas que eu fiz que me ajudaram, né? Eu tive alguns dias muito difíceis, assim, a primeira semana principalmente, mas eu fui buscar o que podia me ajudar a lidar com isso. E uma das coisas que eu fui buscar foi, claro, a aromaterapia, os óleos essenciais que podiam me ajudar nesse momento. Eu fui pesquisar, fui ver o que podia me ajudar, e eu fiz uma junção de óleos essenciais que me ajudou muito. E logo depois, né, isso foi em janeiro de 2021, em maio, eu também sofri com outro luto, com outra perda, e não só minha, mas do Brasil inteiro. O Paulo Gustavo nos deixou e foi muito... Eu não imaginava, assim, que eu ia sofrer do jeito que eu sofri, chorar do jeito que eu chorei. E ele era, né, uma inspiração para todos nós como brasileiros. Eu também sou artista, então me inspirava muito a forma de trabalhar, querer trabalhar com ele. E aí são
desejos também que morrem junto, né? E eu, naquela época, eu percebia, claro, a gente aqui no Brasil, muitas famílias perderam muitas pessoas e eu via as pessoas sofrendo com isso. Eu fui oferecer também a minha medicina, né? Não só as minhas palavras, mas também o que eu podia oferecer com os óleos essenciais. Aquele blend de óleos essenciais que eu tinha usado naquele momento que me ajudou tanto, eu voltei a usar quando o Paulo Gustavo se foi, porque, né, veio tudo aquilo do luto de novo e eu comecei a espalhar essa poção mágica, essa poção de óleos essenciais, e eu quero trazer aqui pra você, porque eu sinto que muita gente hoje, né, dia 2 de novembro, eu não podia deixar de trazer essa medicina aqui, porque se você tá precisando, se você conhece alguém que tá precisando, que tá sofrendo com o luto, eu ainda recebo mensagens, amigas, clientes que sabem, né, desse blend que eu fiz, me pedindo, né, o que pode ajudar. Eu tenho uma amiga que está sofrendo com luto, o que pode ajudar, quais os óleos essenciais que auxiliam nesse momento. Então, eu quero trazer aqui para vocês. E o que eu percebi foi que muitos dos óleos que eu pesquisei tem em um blend de óleos essenciais nosso, da Essencial Organics, que eu mostrei ontem, inclusive, que é pro mês de novembro. Então, olha só a coincidência. É o Blend Harmony. Eu falei no vídeo de ontem sobre ele, mas ele tem vários óleos aqui que são pro luto. Vou começar com o Cipreste. Gente, não tem como eu não falar de aromaterapia, de óleos essenciais, porque faz muito parte da minha rotina, da minha vida hoje, do que eu vivo de fato. Então, eu tô sempre utilizando, eu tô sempre em conexão com os óleos, eu atendo muitas pessoas, tanto nas lojas, quanto por WhatsApp, quanto em sessões em que os óleos auxiliam muito. Então, quero começar trazendo aqui um dos óleos que tem aqui dentro, que é o Cipreste, que é um óleo, um dos melhores para trabalhar o luto. Ele traz enraizamento, traz força, traz uma cabeça erguida pra gente seguir em frente e conseguir lidar com a dor do luto, que não é fácil. Mas ele tem outros óleos essenciais que ajudam também, que na minha pesquisa lá atrás, quando eu precisei, né, quando eu precisei mais, eu descobri bergamota, que eleva os pensamentos, traz uma calma pra mente, dá uma iluminada nos pensamentos. O gerânio, que acolhe, faz um carinho no coração, tem aqui dentro também. A lavanda, que acalma o coração. Ele tem laranja doce, que traz leveza, que traz de volta, aos poucos, né, a alegria de viver. Então, esses óleos são muito importantes e muito especiais para o luto, mas sempre quando eu oriento, quando eu, né, indico esse blend para alguém que está passando pelo luto, eu indico junto com um outro, que é esse aqui, meu óleo essencial favorito, o óleo essencial expansor da consciência, o olíbano. O olíbano, ele ajuda a equilibrar os nossos chakras, os 7 chakras. Ele ajuda a acalmar, a conectar com a nossa espiritualidade. Ele traz uma força espiritual muito grande, por isso que eu digo para fazer essa sinergia aqui do Blend Harmony, que é nosso, né? Você tem disponível na Essencial Organics, mas se você quiser, você pode pegar esses óleos que eu falei, se você já tiver, e misturar alguns e fazer a sua própria poção mágica e essencial. Então, o olíbano e o Harmony ajudam muito nisso. E eu tenho certeza que vai te ajudar se você está passando por um momento que é dolorido, que é sofrido, que é esse momento do luto, com frustrações, com tristeza, enfim, ele vai ajudar, esse blend aqui vai ajudar a elevar, a trazer força, a trazer um pouco de luz, não só para os pensamentos, mas também para o coração, né? Se fazer um carinho.
E o olíbano também tem esse poder de conectar com o espiritual. Quando a gente, assim, nos meus dias, eu sinto a conexão. E no vídeo de ontem eu falei sobre a minha avó materna mesmo. Em momentos, assim, a gente consegue sentir que a vida não acabou, né? Ela continua existindo. É nisso que eu acredito. Então, quando a gente se eleva, quando a gente se conecta, a gente consegue perceber os sinais de que quem a gente ama, que já se foi, ou que fez a transição, né, pro outro lado, para outra dimensão, eles estão aqui, estão conectados com a gente, e a gente consegue sentir essa conexão quando a gente se propõe a isso, se eleva e abre o coração. A gente recebe os sinais, a gente percebe a energia. Então o olíbano é muito bom para essa conexão também. Eu sei que não é fácil, se você está passando por esse momento de alguma forma recente, né? Eu sei que não é fácil, mas a aromaterapia, os óleos essenciais podem te ajudar, sim, assim como me ajudaram, assim como ajudaram pessoas que eu conheço, que eu indiquei, e eu espero que te ajude, porque a gente precisa seguir em frente, né? A vida, ela continua nesse movimento e a gente precisa estar firme e forte para continuar e também honrar essas pessoas que fizeram e fazem parte da nossa vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para você hoje. E também uma mensagem dizendo que não deixa para depois, né? Aquele eu te amo, aquela ligação, aquela mensagem. Às vezes eu pelo menos me pego pensando, né? Ai, me arrependi de ter falado aquilo, ou me arrependi de não ter falado aquilo, de não ter dado aquele abraço, de não ter dado aquele beijo, de não ter, enfim, me conectado de certa forma. Então não vamos deixar para depois. Vamos se conectar, vamos dizer que a gente ama, vamos demonstrar o nosso amor e honrar as nossas relações para não ficar né? Não ficar esse tipo de frustração no coração quando alguém fizer a passagem. Enfim, quis trazer essa mensagem aqui, nesse dia 2 de novembro, porque eu sei que muita gente está em conexão com os seus entes queridos, está pensando nos seus entes queridos, e eu queria trazer alguma coisa para confortar o coração e eu também ter a oportunidade de falar sobre o que está aqui dentro, o que mexe, né, aqui dentro comigo. E vou usar esse blend aqui, o Harmony e o Olíbano, agora, para também trazer um pouco de alívio depois desse vídeo, um pouco de acolhimento. É isso. Tem vídeo todos os dias em novembro. Volta aqui amanhã que tem mais. Beijo.